Eu venho à tribuna, senhor presidente, senhores deputados, para falar da audiência pública que nós realizamos aqui na Assembleia Legislativa ontem, no período da tarde, para discutir a reforma da Previdência, com a presença do ex-ministro da Previdência dos governos Lula e Dilma, o ex-ministro Carlos Gabas. Esteve aqui, fez uma exposição sobre os impactos desta reforma na vida da população, principalmente na vida dos trabalhadores assalariados, das mulheres, dos trabalhadores rurais e também daqueles que dependem dos benefícios da Previdência Social, que são os idosos, as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Segundo o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, esta reforma é cruel para com os trabalhadores. É uma reforma que está sendo feita com o discurso de que vai resolver todos os problemas da nação. E nós já ouvimos essa cantilena, nós já ouvimos essa falácia. O governo Temer disse que, fazendo a reforma trabalhista, o país ia gerar milhões de empregos. A reforma trabalhista só serviu para precarizar os direitos dos trabalhadores e não gerou um emprego. Pelo contrário, o Brasil tinha 9 milhões de desempregados e hoje tem 14 milhões. Então, naquela época, precisa flexibilizar a legislação trabalhista, porque nós vamos gerar muitos empregos. Hoje é o mesmo discurso. Precisa aprovar a reforma da Previdência, porque o país aí vai deslanchar. A economia vai crescer, nós vamos gerar empregos, vai ser o céu aqui na terra, né? Se for feita a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é necessária, ela precisa combater privilégio. Na verdade, quando a gente estuda a reforma da Previdência, a gente vê que não combate privilégio nenhum. E a corda arrebenta do lado mais fraco, que é o lado dos trabalhadores. O trabalhador vai ter que trabalhar mais e vai se aposentar recebendo praticamente a metade do salário. Essa é a regra da nova Previdência do governo Bolsonaro, a nova Previdência. Os trabalhadores vão ter o tempo mínimo para se aposentar aumentado, a idade mínima, e na hora de calcular o salário que vai receber, não vai mais, como é hoje, calcular sobre a média de 80% dos seus maiores salários. Não, vai ser um cálculo sobre todos os salários recebidos durante a vida do trabalhador. Isso significa, na prática, como explicou aqui o ex-ministro, uma redução do salário em torno de 50%. Então, essa é uma reforma que prejudica principalmente quem ganha menos, os trabalhadores que não têm dinheiro para fazer uma previdência privada, que não tem outros recursos para prover, né, o seu futuro depois na velhice, e vai ter uma aposentadoria minguada, isto é, se conseguir se aposentar. Porque para se aposentar com salários integrais, os trabalhadores vão ter que contribuir durante 40 anos. 40 anos, e ter uma idade mínima de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Isso significa que o trabalhador ele tem que contribuir 40 anos ininterruptamente, ele não pode perder o emprego. Se ele ficar desempregado ao longo desses 40 anos, se ele ficar 5 anos desempregado, ele vai se aposentar com 70 anos. Então, é uma reforma que realmente vai dificultar muito para o trabalhador se aposentar e poder usufruir algum tempo da sua vida a sua aposentadoria. E o arroxo, né, do pagamento desses proventos dos aposentados vai ser muito grande. Agora eu quero saber desse combate aos privilégios que se fala tanto.
Então, por exemplo, quando a gente olha para a proposta de reforma da Previdência dos militares, a gente vê que não tem cancelamento de privilégio nenhum, né? Pelo contrário, embutiram ali ainda mais algumas vantagens para os militares nesta reforma, né? Então, a gente precisa ter uma mobilização da sociedade contra isso, né? Hoje, por exemplo, uma filha de um militar, ela não se casa com papel passado, ela fica solteira o resto da vida para poder receber a pensão do pai militar, né? Quando falece. Então, é um absurdo. Ontem foi colocado um caso aqui de uma senhora que tem bisneto hoje, é filha de militar, ela nunca casou para continuar recebendo, né, a pensão. Então, é uma situação que e não é pouca coisa não, né, a pensão. Então, na verdade, é uma reforma que não ataca privilégio, coisa nenhuma, e é uma reforma que vai dificultar a vida dos trabalhadores e dos pobres brasileiros. O ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, quando ele fez sua exposição aqui ontem, ele admitiu que o Brasil precisa fazer uma reforma da Previdência, mas não nesses moldes que estão propondo. Precisa fazer uma reforma da Previdência. Ele admitiu que existe um déficit da Previdência. Não é esse déficit alardeado pelo governo federal. Agora, o que o ministro falou aqui ontem? O déficit da Previdência que existe hoje, ele é conjuntural. Conjuntural por quê? Porque o Brasil hoje tem 14 milhões de desempregados. Cresceu muito o índice de informalidade no mundo do trabalho. Significa que tem 14 milhões de pessoas que não estão contribuindo para a Previdência. A contribuição patronal também não está sendo feita. Então, quanto mais desemprego, menos contribuição para a Previdência. E essa que é a verdade, né, do déficit da Previdência. Qual que deveria ser o esforço do governo federal nesse momento? Uma política para garantir a geração de empregos e a formalização dos trabalhadores, para que as pessoas possam contribuir com a Previdência. E não uma reforma cruel como essa, aumentando a idade mínima de aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição, tirando direitos de algumas categorias que têm aposentadoria especial. Ontem o ex-ministro estava falando aqui, eu quero ver um eletricitário em cima de um poste de alta tensão com 65 anos trabalhando. Quero ver uma professora com 60 anos na sala de aula com 40 alunos dando aula, se ela não tiver pirada da cabeça, não é? Algumas aposentadorias especiais, né, como dos policiais, por exemplo, né, vão correr atrás de bandido aí com bengala, não é? Então, essas aposentadorias precisam ser revistas, esses critérios. E é muito importante que a população ela seja esclarecida sobre pontos dessa reforma. Às vezes faz uma pesquisa e eles perguntam assim, você é contra ou a favor da reforma da Previdência? A pessoa fala assim, eu sou contra. Mas você é contra por quê? Ah, não sei. Falaram que é ruim. Aí você é a favor? Não, eu sou a favor, porque falaram lá na televisão que se não fizer a reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Será que é verdade? As pessoas conhecem os pontos da reforma da Previdência? Será que as pessoas sabem que ali naquele projeto tem um monte de jabuti que está desmantelando o sistema da Previdência Social no Brasil? O que, na verdade, o governo federal quer é acabar com o sistema solidário da Previdência Social que existe hoje no Brasil. Implantação do sistema de capitalização, que não deu certo em país nenhum. Não deu certo em país nenhum. Outros países que implantaram estão querendo voltar atrás para o modelo solidário. E ninguém explica como é que vai ser essa transição
do modelo solidário que nós temos hoje para o da capitalização. Qual que é a transição? Por exemplo, hoje, deputado Gerson, claro, se os trabalhadores optarem pelo sistema de capitalização e começarem a contribuir lá, né, no banco, uma poupança para ele receber mais tarde, ele não vai contribuir para a Previdência Social. Então, é menos gente ainda depositando no caixa da Previdência Social. Vai aumentar o rombo, o déficit da Previdência. Os empresários estão sorrindo de orelha a orelha. Por quê? Porque eles não vão precisar pagar a parte patronal da Previdência Social dos trabalhadores. Não vão precisar. Olha que maravilha para os empresários. É o trabalhador que vai fazer uma poupança para receber depois de aposentado. Então, é um sistema cruel que estão querendo implantar no país, né? E nós estamos nos posicionando contra essa reforma, achamos que o projeto tem que ser retirado ou arquivado para se discutir, de fato, uma reforma que interesse ao povo brasileiro. Nós aprovamos ontem uma carta, e eu vou ler aqui, que nós vamos encaminhar aos deputados federais e aos senadores do Mato Grosso do Sul, para que sejam sensíveis aos apelos dos movimentos sociais, dos sindicatos que estiveram presentes aqui, mais de 40 entidades representativas dos trabalhadores estiveram aqui representando as suas categorias, e nós queremos que a bancada federal, que vai votar essa reforma, ontem tivemos 2 deputados federais aqui, Vander Lobé e Dagoberto Nogueira, os 2 se comprometeram em votar contra essa reforma, mas nós queremos que outros deputados também assumam esse compromisso, e os senadores, né? Então, a carta que foi aprovada na audiência pública ontem diz assim: os cidadãos e cidadãs, representantes de entidades sindicais, representantes de movimentos sociais e entidades da sociedade civil organizada, autoridades públicas e mandatários presentes na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado estadual Pedro Kemp, nesse dia 13 de maio de 2019, a partir das discussões realizadas, manifestam à sociedade e à bancada federal por Mato Grosso do Sul o seguinte: primeiro, a PEC 06, apresentada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional, é injusta e cruel com os mais pobres e vulneráveis da nossa sociedade. Sua aprovação desmantelará o sistema de seguridade social brasileiro e inviabilizará a previdência social pública, que atualmente garante um mínimo de proteção e alguma distribuição de renda para amplas camadas sociais em regiões, municípios com economias menos dinâmicas e ricas. Segundo, a desconstitucionalização da Previdência Social brasileira, proposta nesta PEC, é um retrocesso na segurança jurídica dos cidadãos, abrindo caminho para a retirada de direitos dos trabalhadores que contribuíram ao longo de décadas com o atual sistema. Se aprovada, jogará graves incertezas quanto ao futuro das populações protegidas na contramão do Pacto Constitucional. 3. O regime de capitalização individual, que será implantado após a PEC 06, em detrimento do regime de repartição atualmente vigente, rompe com o princípio da universalidade e da solidariedade. A dignidade das aposentadorias e pensões deixa de ser uma obrigação do Estado e passa a ser meramente mais um produto de mercado, beneficiando apenas os empresários que deixarão de contribuir, o governo de plantão que deixa de se responsabilizar com os cidadãos contribuintes e o sistema financeiro que passará a gerir montantes significativos de recursos. Portanto, para finalizar, senhor presidente, eu vou deixar de ler aqui um trecho da carta e vou partir para o último parágrafo. Manifestamos total repúdio à PEC 06/2019 e pedimos à bancada federal de Mato Grosso do Sul que, em respeito aos seus eleitores, se posicione pelo arquivamento integral da proposta defendida pelo atual governo.
O texto não atende às reais necessidades da sociedade, mas sim ao interesse de apenas um pequeno grupo de empresários e rentistas. Assumimos o compromisso de ampliar o debate e a conscientização das bases de nossa sociedade sobre os reais interesses dessa proposta e as suas consequências. Também conclamamos a todos os setores populares, democráticos e progressistas a se unirem para barrar a aprovação da PEC 06/2019 e a destruição do sistema de seguridade social e da Previdência Social Pública. Assinam 41 entidades do movimento sindical e dos movimentos sociais aqui do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.